Secretários e tesoureiros da OAB Ceará traçam plano de ação para o próximo triênio. A OAB Ceará realiza audiência pública para debater permissão de construir nas dunas do Cocó. Dados da Justiça em números passam a estar disponíveis no site do CNJ. Tem também as dicas do OAB Prev Ceará, onde você define quanto quer contribuir por mês. No quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da ordem na capital e no interior do estado. O programa traz ainda dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. A partir de agora, você vai ficar informado sobre tudo que é destaque no Judiciário Brasileiro e na Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. Nós começamos o programa de hoje com o quadro A Palavra do Presidente, com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Colegas advogados e advogadas, esta semana apresentamos ao Conselho Seccional uma ação civil pública fruto do trabalho do Centro de Apoio e Defesa dos Advogados e da Advocacia, que, constatando a atuação na região metropolitana e no interior do estado de associações oferecendo serviços jurídicos indevidamente, visa tolher a atividade inescrupulosa de pseudo-advogados. Nós temos que entender que o advogado deve estar regularmente inscrito na ordem e exerce sua profissão individualmente ou associado através das sociedades de advogados registradas na OAB. Não podemos coadunar com um comportamento que lesa o cidadão e que impede o nosso livre exercício profissional. O cidadão que nos assiste pode denunciar na própria Ordem dos Advogados do Brasil, procurar as delegacias em todo o estado e, tomando conhecimento do fato, nós levamos a Polícia Federal para que os responsáveis possam ser punidos. É muito importante acompanhar o exercício da advocacia e pugnar por nossas prerrogativas profissionais. A OAB Ceará entregou 63 carteiras na sede da FESAC. Acompanhe. Na opinião de Leandro Pinheiro, a OAB Ceará exerce um papel fundamental na inserção dos advogados em início de carreira. Uma honra receber minha carteira. Batalhei muito para chegar até aqui. Já atuo, como você frisou, num escritório. Minha meta é seguir trabalhando. Futuramente, quem sabe, montar o meu próprio escritório e advogar. Sempre quis advogar, tenho esse sonho desde criança e quero seguir até o resto da minha vida. Para as advogadas Andréia de França e Carla Moreira, é tempo de traçar novas metas para a vida profissional. Muito estudo, né? Muita dedicação, foram 6 anos de faculdade, mais 6 meses de preparação para a OAB, então agora a gente acredita, a gente acha que chegou já no final da escada, mas esse é o primeiro degrau. Então, aí vem pós, aí vem mais estudo, estudar casos, pegar alguns processos e você ser responsável. Então, eu acredito que começou agora a nossa trilha, né? Então, os planos agora realmente é estudar mais ainda para poder se dedicar, para que a gente possa exercer com dignidade, com ética e fazer desse Brasil um país melhor. Eu quero atuar na área social, quero atuar na área penal, trabalhar mais a consciência das pessoas em relação aos nossos direitos e deveres. E esse é o meu desejo. Fazer uma sociedade melhor, trabalhar para o mais carente e fazer acontecer, fazer valer a pena esses 7 anos praticamente de estudos dedicados ao direito. E agora eu quero fazer por onde todo esse conteúdo que eu adquiri agora ser colocado em prática, mas com mais estudo, estudar cada vez mais. Planos para o ano de 2013, já há muito estudo, já estou fazendo pós-graduação em Direito Processual Civil, pretendo ver outros cursos também e... Sim, é um momento para mim de refazer as metas, de refazer os planos, de ver onde eu quero chegar, para começar a trabalhar em cima desses objetivos. Cursos preparatórios também, eu pretendo ir para a advocacia pública. Vereadores de Fortaleza se reuniram no último dia 16 de janeiro com o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, para discutir sobre o movimento em defesa das dunas do Cocó.
A reunião aconteceu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil Regional Ceará. O vereador João Alfredo e Toninha Rocha, do PSOL, levaram documentos que garantem a proteção das dunas do Cocó, além de fotos que marcam o limite do espaço. Porém, o local sofre com invasões. É uma área muito sensível e que a população tem, vamos dizer, um cuidado e uma vontade de proteger. Ali, inclusive, tem dunas milenares, né, que, vamos dizer, testemunham a época em que Fortaleza, como cidade, nem existia. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro, afirmou que vai acompanhar pessoalmente o caso, por causa da gravidade do assunto. A OAB tem uma preocupação com a legalidade desse TAC. Há um disse-me-disse, se assinou, se não assinou, se assinou e tem legitimidade para assinar. E o município tem adotado a postura de recorrer, de discutir e na ação de constitucionalidade julgada, o município emitiu uma opinião firme sobre a legalidade da lei. Para a vereadora Toninha Rocha, do PSOL, o apoio da Ordem dos Advogados é uma grande vitória para a defesa do meio ambiente no município. A OAB vai rever esta situação. Primeiro porque, da primeira vez que isso foi discutido aqui na Ordem, isso passou apenas por uma comissão e foi direto para o Conselho, sem passar pelas outras comissões. Então, ele nos deu a palavra agora que ele vai acompanhar o processo pessoalmente. Foi entregue pelo vereador João Alfredo todo um dossiê e o que nós queremos é que a lei seja cumprida e dizer para o povo de Fortaleza que as dunas do Cocó é patrimônio da cidade de Fortaleza, mas é principalmente patrimônio das futuras gerações que ainda estão por vir. A Associação dos Jovens Advogados de Fortaleza e Região Metropolitana e a OAB Ceará vão realizar no próximo final de semana o pré-carnaval dos advogados, intitulado Alegria é de Lei. O evento, além de ser um momento de descontração, desempenhará um importante papel social, tendo em vista que serão arrecadados donativos para instituições filantrópicas. Para falar sobre esta iniciativa, nós conversamos agora com o presidente da Haja Forte, Daniel Aragão, e com o membro da Haja Forte, Sávio Azevedo. Daniel, é um prazer tê-lo aqui novamente conosco. Tudo bem, Ivete? Inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse um resgate aqui, lembrasse como é que surgiu a ideia de criar o pré-carnaval do advogado. Esta será a segunda edição, não é verdade? Verdade, essa ideia surgiu no ano passado, né, no ano 2012, também em meados de janeiro, né, em uma reunião da Haja Forte, e se uniu a duas instituições, né, a OAB no caso, né, na época que tinha um bloco também, o Brincando Direito, e já nos unimos ano passado junto com o Tweet4, que é uma empresa de outro colega advogado também, Dr. Freitas Júnior Alfredo Marques, e realizamos no ano de 2012, né, o primeiro pré-carnaval. Né? Na época foram 3 sábados, né, também com os mesmos fins filantrópicos, unindo a diversão dos advogados e a parte filantrópica. Este ano o evento será realizado num só dia? Será realizado só um dia. E você poderia dizer qual local será realizado? Esse ano vai ser realizado no Fiteiro Praia, né? Até devido também o tempo que foi menor, né? Diferentemente do ano passado, que foi a quantidade de sábados maiores, né? Em relação ao início do ano e o carnaval, esse ano só teve 3 sábados, né? Antes do carnaval. Isso fez com que diminuísse também o tempo do pré-carnaval. Então, Sávio, o senhor poderia falar um pouco sobre a programação do pré-carnaval do advogado? Pois não. Como o pré-carnaval esse ano vai ser realizado somente em um sábado, até também para agregar o maior número de colegas advogados, a gente vai ter a programação bastante diversificada, com a dupla sertaneja bastante renomada aqui de Fortaleza, chamado Frei Diego. Logo depois a gente vai ter a apresentação do grupo de ritmistas da Fundação Ana Lima. São crianças de 7 a 17 anos que tocam samba divinamente bem. São crianças que já foram inclusive convidadas por escolas do Rio de Janeiro, como a Portela, Mangueira, Tijuca, Imperatriz, para que fizessem parte, depois de atingirem a maioridade, daquelas escolas no Rio de Janeiro, se fosse possível. E a gente encerra a nossa programação à noite no sábado com o pessoal do Frei Diego. A casa vai abrir às 14 horas para a gente conseguir receber todos os advogados. São cerca de 1.500 participantes, advogados e convidados. E a gente começa as nossas diversões a partir das 15 horas, tendo o horário previsto de encerramento às 22 horas, no sábado agora, dia 26. Doutor Daniel, essas ações de responsabilidade desenvolvidas pela Haja Forte fazem parte de um projeto maior. Na verdade, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas ações. Isso, o projeto é chamado Atitude Social, né? Certo? Foi um projeto também que nasceu no ano 2012, né? Em meados de março, começou numa palestra no Dia da Mulher, né? Falando sobre a Lei Maria da Penha. Na época, a doutora Nelinha e o doutor Marcelo Feitosa foram em uma instituição e falaram sobre o evento. Essa
o atitude social ele não volta só à parte exatamente de filantropia de alimentos, não só para esse aspecto, mas também o aspecto de levar o conhecimento para as pessoas que necessitam, né? E foi assim que ele teve a ideia, no caso lá com a Lei Maria da Penha. Depois tivemos já diversos eventos, dentre eles a visita ao Albert Sabin, né? Onde nós doamos ovos de Páscoa, né? Na Páscoa do ano passado. E durante todo o ano, todos os nossos eventos foram voltados a ligar o direito e o nosso projeto Atitude Social, que é um sucesso, graças a Deus, e com certeza no ano de 2013 ele vai permanecer com toda a força. Doutor Sávio, como os advogados interessados em participar do pré-carnaval devem proceder? Bom, os pontos de troca vão ser realizados a partir de hoje, tá, na sede da OAB Ceará e na sala do advogado, que está situada no Fórum Clóvis Bevilacqua. Tá? Cada advogado pode trazer 2 latas de leite em pó, tá, para trocar por cada ingresso que tenha um interesse. Cada advogado pode trocar até 2 convites para participar, para que a gente possa prestigiar maior número de colegas advogados aqui no Ceará. Então, Daniel, eu gostaria que o senhor fizesse aqui um rápido balanço das principais ações desenvolvidas pela AjaForte ao longo do ano de 2012 e o senhor nos adiantasse aqui quais são os projetos para 2013. Pronto. 2012, como eu até já mencionei, foi um ano de sucesso da associação, ela praticamente dobrou o seu tamanho, né, em 2012. Nós começamos o ano 2012 com em torno de 1.100 associados. Hoje já temos mais do que o dobro, na verdade, né? Um pouco mais de 2.600 associados no último levantamento que eu fiz no final de 2012. Né? Tivemos vários eventos, como nasceu, né, o Bloco Alegria de Lei, né, em parceria com o da UAB, que é o Brincando Direito. Teve o projeto Atitude Social, né, que realizamos em torno de 4 eventos no ano de 2012. E fora os projetos voltados para práticas jurídicas, que é o grande foco da associação em termos de conhecimento e apoio ao jovem advogado. No ano de 2013, nós devemos seguir a mesma linha, né? Até porque é um ano que devemos fechar com chave de ouro, que é o meu último ano de gestão à frente da AjaForte. Queremos realizar o nosso 3º encontro do jovem advogado, está no mês de agosto, né? No mês do advogado, no mês dos nossos 80 anos, né? O mês festivo dos 80 anos, apesar de o mês escolhido pela OAB para fazer as comemorações, e nós queremos estar junto, né, com um grande evento voltado para o jovem advogado. Doutor Sávio, tem um projeto em específico que despertou bastante atenção, que é de trazer palestrantes renomados para passarem suas experiências para advogados de início de carreira. Você poderia falar um pouco sobre isso? Isso, a gente está em negociação com algumas editoras famosas no meio jurídico, e elas já nos sinalizaram que tem interesse em a gente firmar essa parceria, para que a gente possa, esporadicamente, mensalmente ou bimestralmente, a gente sempre trazer 1 ou 2 palestrantes desses de renome, para que possa estar passando essas palestras voltadas para a prática jurídica, né? É um apoio maior ao advogado, principalmente início de carreira. E não só esse, mas também aquele outro que as doutrinas jurídicas estão sempre sendo atualizadas, sempre mudando, e nada melhor do que o contato direto do profissional, né? do acadêmico, do profissional de direito, com aquele professor que tem um pouco mais de experiência, autor de livros, que são um magistrado, um ministro do STF, do STJ, e isso tudo com parceria e com grandes editoras a nível Brasil. Daniel, esta tem sido uma tônica da AjaForte e também da OAB Ceará, investir cada vez mais na qualificação do advogado, do profissional, até para deixá-lo preparado para o embate jurídico, verdade? Exatamente. E não só na parte doutrinária, como principalmente na prática jurídica, né? Levar o jovem advogado o dia a dia dos fóruns e tribunais, como é que algo que ele não aprende na faculdade, né? Então, essa é uma das principais iniciativas da AjaForte, junto com a Ordem dos Advogados Brasil principalmente a Comissão de Advogados de Início de Carreira, né? Daniel, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que o pré-carnaval alcance todos os seus objetivos e abre espaço para as suas considerações finais. Pronto. A AjaForte, né, o Bloco Alegria de Lei, e a OAB no Bloco Brincando Direito espera todos os advogados e advogadas do Ceará, né, em especial jovens advogados e jovens advogadas que estejam presentes nesse evento de confraternização e solidariedade das duas instituições. Doutor Sávio, suas considerações finais. Somente firmar o convite aos advogados, aos jovens advogados, porque possa se congratular com os colegas,
firmar mais uma vez a parceria de solidariedade com as instituições e rogar para que seja um evento que transcorra na mais naturalidade, com toda a brincadeira que é peculiar dessa época de pré-carnaval, para que a gente possa começar o ano do profissional jurídico com alegria para cima. Obrigado. Que delícia. Toda a base de dados da pesquisa Justiça em Números, feita pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a partir de informações dos tribunais, está agora disponível para acesso público. A abertura do banco de dados permite que acadêmicos, advogados e instituições de pesquisas ampliem os estudos sobre o Poder Judiciário, para além dos pontos já abordados pela publicação do CNJ. A liberação dos dados é mais uma iniciativa do CNJ, em atendimento à Lei 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, e foi determinada pelo ministro Joaquim Barbosa, presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal. O banco de dados do Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário fica disponível para consulta pública de forma permanente. Estabelece o artigo 1º da portaria, que também garante aos interessados o direito de buscar informações mais atualizadas diretamente nos tribunais. O acesso aos dados brutos vai permitir que os pesquisadores façam seus próprios estudos e que todos os cidadãos conheçam melhor o Poder Judiciário brasileiro. Daqui a pouco, secretários e tesoureiros da OAB Ceará traçam planos de ação para o próximo triênio. Os detalhes daqui a pouco. O plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará, disponibilizado para a categoria pela Caixa de Assistência dos Advogados e pela OAB Seccional Ceará, foi constituído na modalidade de contribuição definida, ou seja, você define quanto quer contribuir por mês, o que permite um melhor planejamento das suas despesas e possui 2 momentos bem definidos. No primeiro, você investe no seu futuro, aproveitando o auge de sua fase laboral para constituir a reserva matemática que será utilizada para o pagamento do seu benefício de aposentadoria. Esta é a fase de acumulação. No segundo, você colhe os frutos do seu investimento, recebendo sob forma de renda ou de pagamento único a reserva matemática constituída. É a fase de percepção do benefício. A OAB Prev assegura ainda envolvimento direto dos participantes na administração do plano, repasse integral da rentabilidade líquida, transparência total por meio de consultas de saldo, extratos, rentabilidade e a possibilidade de dedução das contribuições no imposto de renda, limitado a 12% da renda bruta anual. Não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta seu futuro. Para mais informações, ligue 3464-3991. O Contencioso Administrativo Tributário do Estado de Ceará, o CONAT, é órgão central, integrante da estrutura da Secretaria da Fazenda, diretamente vinculado ao titular da pasta. Para falar sobre as principais atribuições do CONAT, nós recebemos agora em nosso estúdio os advogados e conselheiros do CONAT, Dr. Moaceni Félix e o Dr. Edilson Isaías. Dr. Moaceni, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Fico muito feliz pelo convite de estar aqui da OAB na TV, tendo em vista ser um programa já de grande audiência aqui no estado do Ceará. Inicialmente, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é o CONAT. O CONAT é um órgão judicante da Secretaria da Fazenda, representando o fisco estadual, que foi elaborado desde 1963, com vigência em 64, por então governador Vigílio Távora. Nesse senso de criar o contencioso, ele criou, através da Lei 7.066, para que fosse instituído a ampla defesa dos contribuintes e o devido processo legal. Doutor Isaías, quais são as principais atribuições, qual é a competência deste órgão? A competência principal é julgar os autos de infração confeccionados pelos auditores fiscais. E também, existe também uma competência importante também, que é a de restituição dos impostos pagos a maior, também oriundos também dos autos de infração. Então, a competência principal, básica, é aquela relacionada sempre aos autos de infração. Doutor Moaceni, quais são as matérias tributárias que o contencioso aprecia? Todas as matérias relevantes aos tributos estaduais, como IPVA, mas a de maior hoje relevância, tendo mais de 80%, é o ICMS. Eu quero ressaltar que até 1984, aproximadamente, era só ICM. Depois foi acrescentado CS do serviço. Vendo o governo que os grandes serviços estavam criando volume
muito grande, eles resolveram colocar serviço. E hoje é fato de maior arrecadação no estado do Ceará, o ICMS. Pois aí, o senhor poderia falar um pouco sobre a composição do CONAT? Claro. O CONAT hoje ele tem uma estrutura bem ampla. Ele tem o julgamento de primeira instância, que são os julgadores singulares, que são pessoas que julgam monocraticamente as demandas e, eventualmente, a interposição de recursos. E esses recursos são distribuídos para 2 câmaras, certo? Que há uma composição paritária, que são... Cada Câmara é formada por 4 conselheiros titulares da Secretaria da Fazenda, indicados pelo governador do Estado, e 4 conselheiros titulares indicados pelas associações de classe, comércio, indústria, micro e pequenas empresas e agricultura. Então, são as 4 entidades associativas que indicam os seus conselheiros. Como também, então, você fazendo a estrutura maior, são 8 conselheiros titulares e 8 suplentes indicados pelas associações e 8 titulares e suplentes indicados pela Secretaria da Fazenda. Marcini, qual o volume de recursos administrativos hoje no contencioso? Hoje nós temos um volume considerável de recursos, mas o governador preocupado, ele é muito sensível em todas as áreas, não só a área social, como também a área fazendária. Nós queremos, nessa oportunidade, ressaltar o trabalho brioso que vem fazendo o secretário Mauro Filho. Então, criou um espaço novo para o CONAT, digitalizando todos os processos. Está entrando na era virtual. Está entrando na era virtual. E de tal sorte que está viabilizando esse processo administrativo. Tem dado mais agilidade. Tem dado muito mais agilidade. É tanto que se entra com um pedido de um regulamento indevido, uma tributação indevida, e logo, menos de um mês, o resultado já sai. Isso cria um quadro benéfico para o judiciário, que administrativamente já se resolve. A pessoa não precisa entrar para o judiciário. E o cliente fica satisfeito. Pois é isso. Na prática, como é que funciona o processamento do recurso no CONAT? O recurso, inicialmente, ele vai para uma célula chamada célula de consultoria, que seria mais ou menos o funcionamento do MP. Ele daria um parecer com relação àquela demanda e se teria viabilidade ou não aquela autuação fiscal. Então, de posse daquele parecer, o processo é distribuído a algum conselheiro relator, que será quem fará o voto com relação àquele processo. Isso é levado a julgamento na Câmara, inicialmente, e, eventualmente, isso também é feito de forma plenária, de forma colegiada, e, eventualmente, também há a possibilidade também de um recurso extraordinário para o Pleno, que são todas as 2 câmaras reunidas que irão julgar aquele processo. Então, a formação da intenção e do julgamento, realmente, ele é um julgamento bem amplo e bem fundamentado, porque são pessoas que já têm experiência na área fiscal e com a colaboração dos conselheiros que advêm das associações representativas das classes. Então, é uma formação de um conceito bem amplo. Então, isso dá uma legitimidade maior para as nossas decisões. Em média, em quanto tempo um recurso ele é decidido no âmbito do contencioso? Um recurso? Sim. Um recurso ele pode demorar, depende muito da matéria. Há matérias que já estão simuladas, que já tem uma jurisprudência, entre aspas, já mais formada, então isso é um pouco mais rápido. Mas se não, se for matéria inovadora, se for matéria realmente, ela pode demorar um pouco mais de um ano, mas isso realmente é um processo célere, é um processo rápido. Marcini, os advogados estão presentes no CONAT, como se dá essa participação? Exato, o artigo 21 da Lei 2.732 permite que o contribuinte vá pessoalmente ou como advogado. Se ele for com advogado, o advogado é um advogado da área tributária e ele peticiona inicialmente para a célula que o doutor Edilson Isaías acabou de dizer. Não satisfeito, ele vai para 2º grau, que é exatamente o CONAT. E lá ele tem uma oportunidade de fazer a sustentação oral em favor do seu contribuinte, do seu cliente. Entendi. Doutor Isaías, qual a importância do CONAT para o cidadão contribuinte?
A importância eu particularmente reputo como uma importância fundamental. Por quê? Hoje em dia, essa relação contribuinte e Estado é uma relação claramente conflituosa. Mas dentro do CONAT, com pessoas experientes, que têm um senso de justiça e senso de justiça fiscal, que é mais importante, esse cidadão ele pode ser rapidamente, ter uma resposta rápida do Estado com relação ao seu tributo. Então, não necessariamente ele vai buscar o poder judiciário. Então, o CONAT ele tem esse papel fundamental de trazer justiça fiscal rápida ao cidadão contribuinte. Marcelinho, qual a sua percepção sobre a importância do CONAT para o cidadão contribuinte? O doutor Isaías colocou muito bem e eu quero só acrescentar que é uma maneira célere que foi encontrado em todo o país para que o contribuinte reveja aquela penalidade ou aquele imposto indevido que ele arrecadou. Se ele fosse para a justiça, isso aí demoraria muito, porque a justiça ela já tem muitos encargos através das ações cíveis, criminais, etc. E lá no CONAT, ele é tão bem recebido, como eu disse, no artigo 21, ele poderá, da referida à lei 2.732, levar ou não advogado. Mas 90% dos processos são acompanhados de advogado. E aí, logo, ele tem uma resposta. Então, o CONAT tem uma função social imprescindível. Marcelinho, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV agradece a sua participação e abre espaço para suas considerações finais. Eu fico muito feliz em ter oportunizar, porque essa sigla CONAT, ela é nova. O então governador Virgílio Távora, em 1963, através da lei 6.066, criou o contencioso. Era um sentimento já da província imperial, criar um diploma para o devido processo legal. E o governador consolidou, em 1964, a criação do contencioso. E de lá para cá, o contencioso só veio a crescer, só veio a melhorar, beneficiando mais ainda o contribuinte. Eu fico feliz porque dá o programa, como é um programa de grande audiência, os contribuintes sabem agora onde buscar o seu recurso, onde impetrar a sua devida defesa. Pois é, suas considerações finais. Só agradecer, é um prazer estar aqui, sempre a pedido de vocês. E ressaltar também que o cidadão ele está cada dia mais sendo bem recebido, sendo célere. Hoje, um dos fundamentos principais é a celeridade. Então, nós lá no CONAT estamos sempre preocupados com a celeridade, com a rapidez, mas também com a justiça fiscal. Você também não pode entregar uma decisão rápida e injusta. Então, nós temos essa dupla preocupação, rapidez e justiça fiscal. Então, muito obrigado a vocês. Eu queria só acrescentar que na primeira reunião que nós tivemos no Conselho, eu fiquei pasmo, porque a doutora Marta, que é a presidente, ela, quando dá abertura, ela faz a leitura do Salmo do dia. Eu achei muito interessante. A doutora Vanessa, que é a titular da primeira Câmara, ela abre o bom debate. Porque o que se vê nos colegiados é com o relator. Lá não existe essa história com o relator. Lá se abre o debate mesmo. E o doutor Matheus, que é o procurador, que é uma pessoa afinadíssimo com a questão tributária, está lá há mais de 10 anos, quando o contribuinte tem razão, ele abre logo espaço, encerrado o processo. Então, é uma questão de justiça e celeridade, como muito bem falou o doutor Edilson Isaías. Ok. Fica. Secretários e tesoureiros da OAB Ceará e das subseccionais reuniram-se no último dia 21 de janeiro, na sede da entidade, a fim de traçar planos de ação para o próximo triênio. O encontro contou com a participação do presidente Valdetário Andrade Monteiro, junto com o tesoureiro Marcelo Mota e o secretário-geral Jarderson Cruz. Essa primeira reunião, que inclusive vai ser constante, nós pretendemos fazer essa reunião pelo menos quadrimestralmente, para pegarmos as demandas de cada subseccional, colhermos informações de como está a nossa subseccional, as suas demandas e fazermos o planejamento mensal de cada subseccional. Estaremos com isso concluindo o planejamento de forma plural, colocando as demandas de cada subseccional. Também mostramos a todos os subseccionais
e representantes, como vão ser daqui em diante o julgamento dos processos administrativos, com a criação das 3 câmaras de julgamento e do órgão especial. Como é que se vão dar os julgamentos desses processos nessas câmaras. Então foi muito importante essa reunião, porque pudemos sentir qual é a real necessidade de cada subseccional, de cada seção, quais são as demandas, quais são as lutas, as bandeiras de cada uma, que são as nossas bandeiras também. Então, para isso, nós vamos fazer essa reunião com mais a miúde, ou seja, com menos tempo. E também pensamos em levar ao interior a nossa seccional, as sessões ordinárias a cada subseccional, de uma forma que possamos unificar essas demandas e colocarmos em um planejamento anual. Na avaliação do secretário-geral da subseção de Iguatu, encontros dessa natureza fortalecem a instituição e estreitam os vínculos entre advogados de todas as regiões do Ceará. É muito importante essas reuniões, até para dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo presidente Valdetário na questão da interiorização. A aproximação da OAB Ceará junto com as seccionais do interior é muito importante porque incentiva o trabalho do advogado, aproxima o advogado do interior à capital. É uma distância que gradativamente vem diminuindo, ao longo desses últimos 3 anos da gestão do presidente Valdetário e que certamente nesses próximos 3 anos também irá diminuir ainda mais, fortalecendo a advocacia no interior do estado. A internet é o meio mais difundido e com maior alcance para tudo que se possa pensar em matéria de tecnologia nos dias de hoje. E para integrar-se a este ambiente, ainda não criaram nada melhor que o site. No caso do advogado, ainda mais, já que um site jurídico profissional pode manter suas informações atualizadas e visíveis por um incontável número de internautas. Associando-se a isso o fato de que a sociedade brasileira está em processo de crescimento na web, nem dá para pensar em descartar esta publicidade, que hoje é barata, acessível, atualizada e extremamente profissional. A partir do momento em que você possui o site e o divulga para toda a rede de relacionamentos, a procura é consequente. Comece agora a tratar profissionalmente a sua publicidade virtual, através de um site jurídico profissional. Peça o seu em www.promad.adv.br. E veja a seguir no quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da ordem na capital e também no interior do estado. Confira ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Daqui a pouco no programa OAB na TV Mundo Jurídico. Vamos agora ao quadro Coaching na Advocacia, com o Master Coach Marcos Tito. Olá, tudo bem? Eu gostaria de começar o ano falando com vocês sobre os objetivos do ano, sobre o planejamento do ano. Muitas pessoas de sucesso ou muitas pessoas que estão em constante evolução, numa época dessa, já traçaram seus objetivos para esse ano, já deram uma recapitulada no que foi que aconteceu e o que deixou de acontecer, ou talvez estejam em planejamento e tem até algumas pessoas que ainda não conseguiram traçar esses objetivos. Né? Muitas pessoas alegam a correria, todo mundo fala da correria, né? A correria sai da boca de quase todo mundo mais de uma vez por dia. E o que é essa correria? É um vírus? É um ente sobrenatural? O que é essa correria? Às vezes as pessoas elas se atropelam dentro das coisas que são importantes e que acabam se tornando urgentes no dia a dia. E ficam apagando incêndio. Uma vez, há 12 anos atrás, numa empresa de consultoria que eu trabalhava, um consultor sênior falou para mim: Marcos Tito, você vai me passar essas atividades aqui e eu vou dar uma revisada. E ele, um cara muito experiente que viajava por todo o Brasil, eu perguntei: você vai ter tempo de fazer isso? E ele falou para mim: Marcos Tito, tempo é questão de organização. E aquilo ficou na minha cabeça até hoje. E eu até complemento, eu digo que é questão de priorizar também. Quais são as tuas prioridades? O que é que você prioriza na tua vida? O que é que é realmente importante para você? É importante que esteja claro o que é que você quer. Então, para traçar os objetivos do ano, defina primeiro o que é que você quer, quais são os teus valores. Que valores você quer para a sua vida? Que valores você quer
colher diariamente, você quer ser reconhecido profissionalmente, é isso? Você quer paz? Tudo bem, e o que é paz? Paz é paz no trânsito? Paz é paz na família? Paz é paz no teu ambiente de trabalho? O que é paz? Você quer sucesso? Ok, e o que é sucesso? Sucesso é ser reconhecido profissionalmente, então você quer reconhecimento profissional. Sucesso é ter sucesso financeiro, então você quer ter estrutura financeira. Então esses são os teus valores. A estrutura financeira é reconhecimento profissional. Define os teus valores. Eu quero ter saúde. O que é ter saúde? É você estar dentro do peso. É estar no peso certo. Então esse é o teu valor, estar no peso certo. Então defina todos esses valores. Defina de uma forma clara quais são esses valores. E no próximo encontro nós vamos falar sobre como trabalhar esses valores alinhados com os teus objetivos. Porque se você traça objetivos que não estão alinhados com os teus valores, você acaba deixando esses objetivos para trás e acaba vivendo na correria. Ok? Boa sorte, boa semana. A Comissão de Apoio ao Advogado em Início de Carreira desenvolverá nos próximos 3 anos uma série de ações que visam facilitar o exercício da advocacia por parte do jovem advogado. Para falar sobre estas ações, nós conversamos agora com o secretário-geral adjunto da comissão, Robson Freitas. Dr. Robson, é um prazer tê-lo aqui no estúdio. É um prazer, obrigado pelo convite, Evelde. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores qual a importância da comissão para o advogado em início de carreira. A OAB, sentindo a importância de apoiar o advogado em início de carreira, resolveu, através da comissão de apoio ao advogado em início de carreira, implementar algumas ações que irão facilitar a entrada desse advogado no mercado de trabalho. Uma dessas ações que despertou bastante a atenção diz respeito ao escritório de prática jurídica para o advogado concurseiro. O senhor poderia falar um pouco sobre esse projeto em específico? Pronto, é um projeto, Evelde, que o advogado concurseiro tem uma série de dificuldades, porque para ele ingressar nas carreiras magistratura e Ministério Público, ele necessita de 5 ações por ano durante 3 anos para que, como é que se diz? Possa comprovar a sua prática jurídica. Comprovar a sua prática jurídica. E é muito difícil para o advogado concurseiro ter essa prática jurídica. Os escritórios hoje em dia, eles exigem que o concurseiro, que o advogado contratado, fique um certo tempo e tirando ele do foco de estudo. Ele vive um grande dilema. Se ele trabalha, ele não tem tempo para estudar. E se ele vive para estudar, ele não tem tempo para trabalhar. E a prática é necessária para o concurso, magistratura e Ministério Público. Então, a comissão, junto com a FESAC, estudou a maneira de criar esse escritório de prática jurídica. Essa iniciativa é realmente bastante interessante, porque vai facilitar, vai acabar, de certa forma, resolvendo esse grande conflito, esse grande dilema daqueles que vivem para estudar, para concurso público. Pronto. Interessante também ressaltar, Robson, é que se tornou uma prática essa questão do concurso público. Muitas das pessoas que estão aí nos cursos de Direito estão visando os concursos públicos, não é verdade? É verdade. E esse projeto é muito interessante porque o advogado vai para o escritório de prática jurídica não passar a semana toda, 5 dias da semana, um certo horário. Ele vai um dia na semana, cumpre o seu período, faz as suas ações e vai para casa estudar. Na outra semana ele retorna e assim sucessivamente. Para poder atingir os seus 3 anos. Atingir os seus 3 anos com 5 ações ao ano. Uma outra iniciativa que eu achei interessante diz respeito ao escritório compartilhado. Você poderia falar um pouco sobre o escritório? O escritório compartilhado, ele visa ao advogado de início de carreira que quer advogar, para ele ter uma vivência geral de uma vida cotidiana do escritório, seu gerenciamento, etc. Então, ele será formado no escritório um local onde ele compartilhará da vivência com outros escritórios e para que ele, ao final, ele possa montar o seu próprio escritório gerenciando corretamente. Dr. Robson, o que a gente tem percebido é que muitos desses jovens advogados que ingressam no mercado de trabalho, muitas vezes eles não conhecem a sua entidade. Ele não conhece a OAB, ele não conhece a CAAS e também não conhece a FESAC. Há algum projeto neste sentido de aproximar esses egressos do curso de Direito às instituições que lhe dão apoio? Há o projeto chamado Conhecendo a OAB, que o advogado, assim que se forma, ao receber sua carteira, nesse primeiro contato, ele vai conhecer todos os setores da OAB, conhecer todas as pessoas que fazem a OAB, assim como na CAAS e na FESAC. Existe uma série de serviços prestados pela CAAS que a gente não tem, a gente que eu digo, jovem advogado como eu sou, não tem conhecimento do âmbito da extensão dos serviços prestados pela CAAS e FESAC.
Uma outra grande dificuldade enfrentada pelos advogados de início de carreira diz respeito a como montar o seu escritório. E essa também é uma preocupação desta comissão. O projeto chamado Montando o Seu Escritório, que aí é outra dificuldade que se tem com o advogado quando sai dos bancos da faculdade, ele não tem um capital necessário para se montar o escritório. E aí a OAB, junto com a comissão, procurou instituições financeiras para que financiassem esse escritório. Assim como estamos procurando também fazer convênios com fornecedores de móveis, equipamentos de informática, equipamentos, enfim, o insumo necessário para que o escritório funcione a contento. Além dessa questão da estrutura, uma tônica da OAB, da CAAS e da própria FESAC, diz respeito à qualificação do jovem advogado. A qualificação é de suma importância para que o advogado tanto se qualifique como se atualize constantemente na profissão. E a FESAC, na gestão passada, continuará nessa segunda gestão do presidente Valdetário, implementando vários cursos, mantendo os cursos de inicialização à carreira jurídica, que já está, acho que na 18ª edição, salvo engano, e outros cursos mais pontuais. Além disso, a Comissão de Apoio ao Advogado de Início de Carreira, junto com a Haja Forte, está planejando várias palestras durante esse ano, com esse intuito de tanto atingir o advogado concurseiro como o advogado profissional, militante, para que ele se atualize, esteja sempre atualizado na sua profissão. Uma ação não menos importante, desenvolvida pela FESAC, diz respeito a interiorizar esses cursos que são ofertados aqui na capital. Essa prática está se concretizando? Está concretizada, já está em todas as subseccionais, antenas parabólicas com cursos telepresenciais, e a ideia é se estender isso cada vez mais para que atinja não só as subseccionais, mas algumas cidades polos próximos às subseccionais. Dr. Robson, quais são, na sua opinião, as principais dificuldades encontradas pelo advogado de início de carreira e quais seriam os conselhos que o senhor deixaria para esses jovens advogados? Bom, as dificuldades são imensas. Primeiro, você chega no mercado de trabalho sem conhecer a própria instituição. O que ela pode lhe apoiar nesse início, que é realmente difícil. A outra dificuldade é o escritório. Como se montar um escritório, como se gerenciar o escritório. A FESAC tem dado cursos, a Comissão de Apoio ao Advogado de Início de Carreira fará como é que eu vou dizer, esse link para que a gente possa mostrar para esse advogado como gerenciar esse escritório, para que área ir, e etc. Esse projeto, essa iniciativa do escritório compartilhado já vai facilitar de forma vai facilitar, vai formar inclusive sociedades, parcerias, que é importantíssimo. Você ter a parceria, ter um sócio, ter uma pessoa de uma área diferente da sua para que vocês possam trocar experiências e abranger a maior parte do mercado. Dr. Robson, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que a comissão do advogado de início de carreira atinja todos os seus objetivos e abre espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite do OAB na TV, agradeço ao OAB, na pessoa do presidente Valdetário Monteiro, e gostaria de dizer aos advogados, tanto jovens como não, que quiserem participar da comissão, a comissão está aberta. Os advogados também recém-formados podem entrar nos quadros de qualquer comissão, basta procurar o presidente da comissão e participar participativamente da OAB. É muito importante que tenha a participação de todos, principalmente dos advogados novos, que para dar um gás maior na nossa profissão. Muito obrigado. E feliz. O Instituto Brasileiro de Direitos Humanos e o Instituto Interamericano de Direitos Humanos vai realizar no período de 6 a 17 de maio, no Hotel Blue Tree, aqui em Fortaleza, o segundo curso brasileiro interdisciplinar em Direitos Humanos. O evento, cuja temática central será Acesso à Justiça e Segurança Cidadã, contará com professores brasileiros e estrangeiros e terá vagas limitadas, seja para alunos, observadores locais, nacionais e internacionais. E agora chegou a hora de você conferir as dicas dos principais concursos com inscrições abertas em todo o país, na agenda que o programa OAB na TV Mundo Jurídico preparou para você. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, inscrições até 4 de fevereiro. Assembleia Legislativa da Paraíba, inscrições até 6 de fevereiro.
E vamos ao nosso quadro OAB em Foto. Mande uma foto sua sobre algum evento ligado à advocacia pelo e-mail oabnatv@oabce.org.br e se veja por aqui. E o programa OAB na TV Mundo Jurídico de hoje termina aqui. Lembrando a você que nos acompanha que o programa é transmitido pela TV Fortaleza, canal 61.4, sempre às quartas-feiras, às 6h30 da noite, com reprise aos sábados e terças, às 1h30 da tarde. Já na TV O Povo, canal 48, o programa é exibido às quartas-feiras, às 22 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 10h15 da manhã. Assista também pelo site da OAB Ceará. Aqui você fica informado sobre as atividades da OAB Ceará e as ações desenvolvidas em apoio aos advogados e à população do nosso estado. Caso você queira enviar sugestões, é só mandar um e-mail para a gente. Anote aí, oabnatv@oabce.org.br ou através do Twitter, @OABCE. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá!